Olá, meu nome não é Igor, esse é o canal Igor Educação e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma operação que é uma queridinha de quem opera opções visando renda, né? Visando aquele pinga-pinga mensal ali. E por que essa operação é tão queridinha? Porque você consegue fazer ela de forma extremamente conservadora, tá? Ela tem uma taxa de acerto que pode ser extremamente alta, dependendo da forma que você calibra ela por aqui. Ela ajuda no seu balanceamento de carteira, né, nas compras e vendas das ações da sua carteira. É uma operação extremamente simples e extremamente rentável também. No vídeo de hoje, eu não estou em Brasília, na minha casa, né? Estou aqui em outro cenário, porque eu estou gravando aqui em São Paulo. Vim para uns eventos, umas reuniões e uns compromissos pessoais aqui e acabei gravando aqui hoje, né? Então vai ter vídeo mesmo em viagem para vocês, tá bom? No vídeo de hoje, então, eu vou mostrar para vocês como que essa operação funciona, vou simular algumas dessas operações aqui para você, vou te ensinar aí como encontrar as oportunidades para você poder aplicar esse tipo de operação, e eu tenho certeza que você vai sair daqui com mais conhecimento que você entrou, tá? Então deixa um like aqui nesse vídeo para a gente poder continuar. E antes da gente entrar aqui diretamente na minha tela para falar sobre essa operação, eu quero te convidar a entrar no meu curso, o Aprenda Operações Estruturadas. Lá eu falo dessa também e de diversas outras operações estruturadas que você pode montar para fazer renda com opções. Então tem operações de renda, operações, estruturas de potencialização, operações de não assunção. É um curso bem completo. Eu já estou há 6 anos no YouTube ensinando opções. Já tenho literalmente milhares de alunos que passaram aqui pela Eagle Educação e você pode ver que só vão ter relatos positivos sobre a Eagle e sobre os nossos produtos. Então eu quero muito receber um depoimento seu esse ano, falando como o curso te ajudou e como você agora faz renda com opções com a sua carteira de investimentos. Clica no link na descrição ou lê o QR Code que está aparecendo na sua tela. Vai ter uma página de vendas com o cupom já aplicado para você poder entrar. Beleza? Bom, avisos dados, sem mais delongas agora, vamos falar sobre essa operação que é o Short Strangle, tá? Uma estrutura relativamente conhecida, inclusive, por quem opera opções, porque é uma queridinha do mercado, né? Ela tem algumas coisas que você pode fazer para melhorar o desempenho dela, a gente vai falar um pouquinho disso nesse vídeo, tá? No que consiste o Short Strangle? Consiste em você vender a put e a call da mesma ação, beleza? Então você vende a put e a call da mesma ação. No caso de hoje, nós vamos falar do Short Strangle OTM, então você vai vender a put OTM e a call OTM da mesma ação. Ou seja, já dá para notar que é uma operação de intervalo, né? A ação vai ter que ficar entre o strike da put e o strike da call para você ficar com todo esse prêmio e todas essas opções virarem pó. Antes de você montar um Short Strangle, você tem que tomar alguns cuidados, né? O primeiro é ter a ação em carteira para poder cobrir essa call que você está vendendo, tá? E o segundo é ter o dinheiro em renda fixa na sua carteira para cobrir essas puts que você está vendendo na outra ponta, tá? Tendo o dinheiro suficiente em renda fixa para cobrir as puts e a quantidade de ações suficientes para cobrir as calls, o seu Short Strangle está coberto, tá? Então você não deve ter grandes problemas, mesmo que a ação caia bastante, o máximo que vai acontecer é você assumir ali um novo lote de ações por um preço muito baixo depois de uma grande queda e tendo recebido um bom prêmio para poder assumir esse compromisso, tá? Então uma operação tranquila e conservadora se você fizer sempre coberto, sempre de forma segura. Eu acho que a maioria que está aqui já entende um pouco como funcionam essas operações, então eu vou aqui direto para a minha tela, não vou entrar tanto nessas explicações de como é uma venda de put ou de call. Se você tiver dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo você, ou então mandar lá no Telegram, né, no canal do Telegram que a gente tem gratuito lá, que o link vai estar na descrição também. Vamos aqui para a minha tela para a gente dar uma olhadinha no Eagle System, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para poder extrair o melhor do Short Strangle e também para eu poder te explicar aqui como ele funciona. Vamos aqui para a minha tela. Bom, vocês estão vendo aí o Eagle System na minha tela, que é a nossa ferramenta favorita de opções. Aqui tem diversas ferramentas, acompanhamentos, você consegue acompanhar o seu histórico, né, da sua carteira. Por exemplo, esse aqui é a página que a gente está, é o dashboard, né? Então aqui eu consigo acompanhar a performance
das minhas operações com opções historicamente, né, mês a mês, as performances e tudo mais, beleza? Então, se você quiser conhecer o Eagle System, ele está em promoção até o final do mês de agosto, tá? Quem assina agora pega esse preço promocional e quem assina depois, né, em setembro, vai pegar o novo preço, que vai ter um aumento, né, um reajuste da assinatura, tá? Toda vez que tem esses reajustes, a gente mantém o preço que você assinou no início, né? Então, se você não cancela, você mantém aquele preço ao longo do tempo, mesmo a gente implementando diversas novas ferramentas aqui. Então, quem pegou lá no início é quem paga mais barato de tudo, e à medida que a ferramenta vai ficando mais robusta, né, o preço dela vai aumentando, quem foi assinando antes foi tendo vantagens, né? Então, aproveite antes do fim do mês se você quiser assinar o Eagle System, que vale muito a pena e você vai garantir esse preço daqui em diante, né? Então, é uma boa, tá? Bom, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui para montar o nosso Short Triangle? A primeira coisa que eu quero fazer é descobrir qual ação está com um prêmio razoável, ele está com um prêmio gostoso, né, suculento, para a gente poder extrair, beleza? Então, a gente vai utilizar uma ferramenta aqui, que é o mapa, né? Eu vou aqui em ferramentas, mapas, tá? E eu vou no mapa de volatilidade, tá? Então, eu vou clicar aqui, ele vai abrir essa tela aqui para mim, tá? Tem 201 ativos aqui listados no nosso mapa de volatilidade. E eu quero filtrar quem está com IV percentil alto, ou seja, aquelas ações que estão com a volatilidade implícita alta em relação ao próprio histórico de volatilidade implícita delas, ok? Então eu vou aqui nesse filtro aqui de IV percentil que vocês estão vendo e eu quero maior do que 80%, tá? Então cliquei aqui maior que 80, ele já filtrou aqui 43 ativos dos 201 que a gente tinha. Então 43 ativos estão com a volatilidade implícita maior que 80%, né? O IV percentil maior que 80%, tá? E a gente vai olhar a lista de ações. Com essa lista aqui, o que eu quero procurar? Eu quero procurar ações de qualidade, tá? Então, eu quero ações de boas empresas, sólidas, que eu teria na minha carteira, tá? E eu prefiro, aí é uma preferência minha, eu prefiro ações que estejam baratas também do ponto de vista fundamentalista, tá? Você não precisa levar esse fator em conta para o Short Strangle, porque ela é uma operação de intervalo. Então, tanto a call quanto a put vão fazer um papel ali, né? No fundo, é uma operação de estabilidade, mas eu prefiro ações baratas para fazer isso, né? Então, aqui nessa lista, a gente tem alguns nomes interessantes. Por exemplo, Banco do Brasil está aqui, né? Uma ação, na minha opinião, né? De qualidade, e aqui é uma opinião apenas, né? Não é uma indicação. E que ultimamente tem caído bastante, né? Tem sofrido aí com os últimos resultados, tá? Então, o Banco do Brasil é uma ação aqui bem conhecida, né? Nesse nosso mundinho aqui de opções. Olha só, a gente tem EGE, né? Que é Engie Brasil, tá? Que é uma empresa de energia. Também muita qualidade, na minha opinião, tá? Ó, temos Itaú, né? Itub3 aqui nessa lista, tá? Temos aqui Lojas Renner, tá? Lojas Renner é uma ação interessante, na minha opinião, para opções, né? Está num setor difícil, mas a empresa é muito boa. Temos aqui M. Dia Branco, né? Também uma empresa, na minha opinião, de muita qualidade, num setor volátil e que está sofrendo aí com a conjuntura atual, mas uma empresa boa. Temos aqui também, ó, PetroRio, tá vendo? Pirio aqui, né? Também, na minha opinião, uma empresa boa, tá? E aí temos várias outras aqui para baixo, a gente poderia averiguar essa lista aqui de várias formas, tá? Mas essas aqui eu acredito que já são interessantes para a gente dar uma olhada no Short Strangle. Bom, então o que eu fiz até agora aqui? Eu selecionei ações que estavam com a volatilidade implícita alta, ou seja, que estão com muito suco nas opções para a gente extrair, e selecionei aqui de olho, aqui nessa lista, ações de empresas de qualidade. Algumas estão bem baratas, né, do ponto de vista fundamentalista também, tá? Então já fiz esses dois passos aqui. Agora eu vou com vocês aqui para uma ferramenta aqui do Eagle System, que é o simulador, tá? Então eu vou aqui em opções, simulador / criar estrutura, tá vendo? Quando eu clicar aqui, ele vai abrir esta tela aqui para mim, tá? E aí eu vou me lembrar daquela lista lá que eu selecionei para a gente pensar em algumas ações para fazer essa simulação. Nós podemos começar essa simulação aqui, por exemplo, com o Banco do Brasil, acho que foi a primeira ação que nós vimos lá. Então vou digitar aqui BBAS3, clicar, e ele vai abrir essa tela aqui para mim, com o gráfico, né, e as simulações aqui, tá? Eu já tenho salvo nos meus favoritos o Short Strangle, então eu vou aqui em selecionar estratégia, vou selecionar aqui o Short Strangle, ó, ele está nessa lista aqui,
tá? Vou selecionar o vencimento, eu vou botar aqui para setembro, né? Nós estamos aqui no fim de agosto já. Vou botar uma quantidade de 1000 aqui como padrão, tá? Esse short strangle aqui, ele vai trazer o delta 30 da call e o delta 30 da put, beleza? Porque eu salvei o short strangle assim, mas a gente vai poder alterar isso aqui na nossa tela, você vai ver. Então vou clicar aqui em aplicar, tá? E ele já trouxe aqui, ó, uma venda de call, 1000 quantidades, na data correta, tá? E ele tá me dando aqui um strike de 19,31 para call e de 18,81. Aliás, 17,81 para put, beleza? E essas duas aqui são próximos do delta 30, tá vendo? Tá delta 28,46 e delta 28,85, tá? O delta 30 é bem próximo, né? Se você for olhar, tem 30% de chance mais ou menos dessa opção terminar esse vencimento ITM. Ou seja, nesse short strangle aqui, tem 40% de chance das opções todas virarem pó e 60% de chance aproximadamente de uma das duas pontas dar exercício, né? A gente vê também que a distância está bem próxima do preço atual de mercado. Para a put ser exercida, a ação só tem que cair 2,36%, é bem pouco. E para a call ser exercida, a ação só tem que subir 5,9%. Também não é um valor muito alto, tá? Eu vou ajustar aqui para a gente olhar o bid-ask, ou seja, eu quero olhar o livro de ofertas e não o último negócio, porque a gente vai mexer um pouco com algumas opções que têm menos liquidez. Então, se eu for estimar isso aqui, eu quero estimar para baixo, né? Ele vai pegar a oferta, né, no book de ofertas e não o último negócio que teve, ou seja, o preço vai ficar como o pior cenário possível ali para a gente poder olhar. Nesse caso aqui, deixa esse short strangle com alta chance de ser exercido, né? Você está recebendo R$580, beleza? Ou seja, está botando aqui 1,8% na put e 1,35% na call, tá? Esses são os prêmios que você estaria recebendo aqui num short strangle com delta 30, tá? Mas a gente vai buscar aqui dois short strangles que são bem mais conservadores para a gente poder olhar, que é o short strangle delta 5 e o short strangle delta 10, tá? Para a gente ver como ficaria, tá? Então aqui, vamos alterar o strike das calls para a gente poder buscar esses deltas, né? Aqui eu estou com um strike da call de 19,31. Eu tenho que subir mais esse strike para o delta diminuir. Vamos colocar aqui, por exemplo, 19,81. Olha, ele veio para delta 17. Se a gente subir mais um pouquinho aqui, 20,31, por exemplo, veio para o delta 10 aqui. Vamos tentar subir um pouquinho mais, 20,81, delta 5, beleza? Se a gente olhar o book lá, está saindo por 7 centavos essa call. Vamos procurar o delta 5 da put aqui também. Eu imagino que vai ser algo próximo aqui do 16,90. Delta 10, 16,40. Delta 4,5, tá? Então a gente tem aqui um delta 5,3 e um delta 4,5. Tá próximo o suficiente, tá? E a gente tem 7 centavos mais 8 centavos de prêmio, né? Ou seja, a put está pagando 0,5% e a call 0,35%, tá? Ou seja, na média, você está remunerando o seu capital aqui em 0,4, 0,40 e poucos por cento, tá? Que é uma remuneração muito boa, tá? Para qualquer uma das pontas dar exercício, olha só, para put dar exercício, a ação tem que cair 10%. Você vai exercer essa opção aqui, né? Se você tiver que comprar Banco do Brasil, a 16,41, tá? E você já recebeu um prêmio. Então, seu break-even aqui, ó, fica 16,26. É como se você estivesse assumindo o risco de assumir ações de Banco do Brasil com preço médio aqui, ó, de 16,26, caso isso aconteça, tá? E você está entregando a sua ação aqui por 20,81, que foi a opção que a gente selecionou aqui, tá? Ou seja, Banco do Brasil teria que subir 14%, é uma alta bem significativa. E o seu preço médio de venda, né, caso isso acontecesse, seria ali próximo de 21, né, 20,96, ou seja, quase 15% de valorização, caso a ação resolva subir, tá? O gráfico da estrutura é bem conhecido, né, vocês já viram, né? Então tem esse grande período aqui, esse grande patamar em que as duas opções viram pó. Se a ação cair abaixo aqui do seu break-even, você vai assumir a ação, né, mesmo ela caindo. Se a ação subir acima disso aqui, você vai entregar a sua ação, né, com uma grande valorização, tá? É basicamente assim que funciona
o nosso querido Short Strangle. Legal, então você está sendo remunerado ali 0,4%, 0,42%, 0,43% para poder ter esse pequeno risco aqui, né, de assumir a ação caso ela caia demais, e se ela subir demais em um mês, de você entregar essa ação, vendê-la depois de uma grande alta, tá? Eu gosto muito dessa operação porque esse risco é muito tangível, né? Você consegue medir claramente o que você está correndo de risco ali, e é uma remuneração muito boa, 0,4% do seu capital é muito bom. As pessoas que não acham isso bom é porque provavelmente estão comparando com, Selic dá 1%, por exemplo, ao mês, né? Mas aqui o seu dinheiro continua na Selic, você está ganhando o prêmio e o seu dinheiro está na Selic. A ação paga, sei lá, 8%, 10% de dividendo. Eu sei, o seu dinheiro continua na ação e você está vendendo a call. Não é um ou outro, né? Você está fazendo isso em cima da sua carteira. Então, se tudo vira pó aqui, você ficou com a rentabilidade da renda fixa na parte que está lá, você ficou com a rentabilidade da ação na parte que está na ação, e você ganhou mais 0,4, 0,45 ali de prêmio em cima daquele capital. É muita coisa, tá? Se você fizer aqui a grosso modo, né, 0,45 vezes 12, por exemplo, você vai levar aí 5,4% ao ano para casa, extra, né, além do rendimento da parte que está em renda fixa, da parte que está em renda variável, os dividendos, tudo aquilo, né? Então é um adicional muito bom de renda em cima do seu capital. E isso com o Short Strangle Delta 5, ou seja, você está vendendo opções muito fora do dinheiro, muito raramente você vai ser exercido em alguma dessas, e quando for, a ação já caiu demais, então está mesmo na hora de você assumir, provavelmente, e a ação já subiu demais, então está mesmo na hora de você descascar um pedaço, entregar um pedaço dela para o mercado, né? Então, é uma operação muito interessante. Vamos ver o Delta 10 aqui. Para ver o Delta 10, eu vou voltar um pouquinho essa call, né? Talvez aqui no 2030. Delta 10, beleza? E eu vou voltar um pouquinho essa put aqui, talvez 16,90, né? Delta 10, pronto. E esse Short Strangle aqui é um Short Strangle Delta 10. Você percebe que você ganhou mais prêmio aqui, né? Você levou 0,5 aqui na call e levou 0,75 aqui na put. Então você está remunerando seu capital ali, em média, 0,6, 0,62, 0,63%, que é uma remuneração ainda melhor do que a gente estava falando antes. Aqui a gente está falando de mais de 7% ao ano de prêmios, né? Se você faz isso 12 meses no ano, ok? E esse Short Strangle aqui, que é um pouco mais agressivo que o anterior, tem 80% de chance dessas duas opções virarem pó, tá? Porque o Delta 10 na call, ou seja, tem 10% de chance dela ser exercida, e o Delta 10 na put tem 10% de chance da put ser exercida. Então tem 80% de chance de nenhuma das duas serem exercidas, isso tudo virar pó, tá? A grosso modo, a gente está falando aqui de se você fizer isso aqui 12 vezes, né, fizer isso aqui durante um ano, você vai ter alguma das pontas desse Short Strangle desafiada cerca de 1,5 vezes, tá? Ou seja, é muito pouco, tá? É muito pouco. É uma operação que raramente dá problema. E quando dá problema, entre muitas aspas aqui, é porque a ação caiu muito e você está assumindo um lote novo agora, ou a ação subiu demais e você está entregando um pedaço da sua posição também, tá? E enquanto isso, você está lá recebendo prêmios gordos todos os meses. Bom, vamos olhar as outras ações que a gente tinha visto lá na nossa lista, por exemplo, né? Vamos tentar aqui, por exemplo, Lojas Renner. Então, clico aqui em Lojas Renner, ele vai me perguntar se eu quero manter a mesma estratégia, eu vou clicar aqui em manter, e ele substituiu por Lojas Renner no Delta 10, olha só que interessante. Essa ferramenta nova, essa feature nova dessa ferramenta está muito boa, né? Olha só com Lojas Renner como é, né? A put está pagando 0,92, tá? Lembrando que nós estamos olhando o bid-ask, tá? Ou seja, pode ser que seja um pouquinho mais quando você for apregoar a sua ordem lá no mercado, tá? Então 0,92 para put e 0,53 para call. Você está remunerando seu capital ali em 0,75, talvez 0,7 alguma coisa, algo nesse sentido, beleza? Ou seja, uma remuneração muito, muito boa também, tá? Você vai assumir Lojas Renner caso ela caia 12,5%, com um preço médio aqui de 9,60, sendo que a ação está 11,16 hoje, ou vai entregar se ela subir 18% em um mês, com preço médio de 13,33, tá? Ou seja, chance pequeniníssima disso acontecer, e a grande chance é de você embolsar esses prêmios, tá? Gordos, beleza? E continuar fazendo isso ao longo
do ano. Poxa, se Lojas Renner cair de 11,16 para 9,70, beleza, né? Aliás, para 9,77, beleza, né? Talvez seja a hora de assumir a ação, caso você queira assumir Lojas Renner, né? Inclusive, vou até abrir o gráfico aqui para vocês verem de Lojas Renner. Olha só que interessante, né? Lojas Renner está muito próximo aqui de um suporte histórico aqui, né? E está numa mínima, né, cara? Você olha aqui para trás, né? Lojas Renner está num preço que remonta lá a 2016, né? Então tá num preço muito pequeno ultimamente, beleza? Esse aqui é Lojas Renner, uma remuneração muito interessante também, tá? Se você gosta da ação, se você topa assumir a ação, se ela cair, topa entregar a ação, se ela subir, tá? Não vamos fazer besteiras, nem se empolgar também na quantidade, né? Porque essa operação aqui é muito tentadora, né? Aí você quer fazer com toda a sua carteira e tudo mais. Vai com calma, né? Opere um pedaço da sua carteira nisso, beleza? Porque aí você consegue absorver a volatilidade do mercado. Quando tem uma crise, você não entra 100% em bolsa, né? Você vai entrando aos pouquinhos no mercado. Quando o mercado está subindo, você não sai da sua posição logo no início, né? Você vai descascando a sua posição, entregando aos poucos as suas ações. Então use um percentual da sua carteira para fazer isso aqui, tá? Não é com a carteira inteira. Vamos ver mais uma ação aqui, talvez Prio, era uma das que a gente tinha visto, né? Novamente eu vou clicar em manter a estratégia, e ele me trouxe aqui o Strangle Delta 10 de Prio, tá? Olha só, tá pagando 0,8%, 0,8% na put e 0,49% na call, né? Então também uma remuneração muito interessante, 0,65 talvez, né? Numa média aqui, que você está remunerando seu capital. Isso é muita coisa, né? Você está remunerando lá quase 8% ao ano, se você fizer 12 vezes aqui, a grosso modo, né? O seu break-even está aqui, ó. Se você tiver que assumir Prio, vai assumir com preço médio de 53,23. Se você tiver que entregar Prio, vai entregar com preço médio de 69,77, tá? Olha o range, né? De menos 11,5 a mais 15,8, tá? Ou seja, tem uma faixa enorme ali em que tudo vira pó e você fica com prêmio e segue a sua vida, né? Uma probabilidade aqui de 80% disso aqui, tudo virar pó e a vida continuar, a carteira não ter nenhuma mudança além do prêmio que você recebeu. Bom, pessoal, acredito que deu para entender aqui sobre a operação, né? Te ensinei aqui as ferramentas que você pode usar para extrair o melhor dessa operação, tá? Aproveite o Eagle System novamente, né? Assine em agosto, que você vai manter esse preço aí para frente, né? E não vai pegar o aumento que vem em setembro, tá? A gente está lançando ferramentas novas aqui para o Eagle System o tempo inteiro, né? Teve um lançamento esse mês, inclusive, de novas ferramentas aqui. Então aproveite para assinar agora e seguir com essa ferramenta aí para sua vida, né? Pagando a mensalidade barata que a gente cobra hoje. Vou lembrá-los também do meu curso, Aprenda Operações Estruturadas. O link está na descrição, está no primeiro comentário, tá bom? Clique e venha aprender comigo e com os outros milhares de alunos que já passaram aqui sobre operações estruturadas, como fazer renda com opções de forma segura, serena, tranquila, tá? E perpétua ali, né? Perpétua é difícil de dizer, mas perene, né? Você fazer isso ao longo dos meses e anos. Não só tentar dar uma tacada, tentar acertar uma coisa e tal. Não. Como que você usa isso ao longo do tempo para fazer renda com a sua carteira de investimentos? Link na descrição, aproveite e entre. Vai ser um prazer te receber na minha turma. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui do lado para vocês um vídeo sobre como fazer e quanto você precisa para fazer 10 mil reais por mês utilizando opções. Se você gostou dessa ideia, quer entender, quer ver lá quanto precisa, clica nesse quadradinho e eu te vejo no próximo vídeo. Vai ser um grande prazer estar lá com vocês e foi um grande prazer gravar isso aqui para vocês também. Grande abraço.